Antes do vídeo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou João, no 7º capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 13. João 7, do 1 ao 13. Enquanto você se prepara, o vídeo introdutório vai passar e atentemos à mensagem, pois ela é a introdução de toda essa série que estamos pregando no Evangelho de João. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João, capítulo de número 7, do primeiro versículo ao versículo de número 13, está escrito assim: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está convosco. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Feche seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós, o teu povo, nos voltamos ao Senhor, depois desses louvores, depois dessas leituras, depois de tudo aquilo que já aconteceu na liturgia, nós nos achegamos ao Senhor com o coração sedento, ansiando para que a luz do mundo que já brilhou sobre nós nos invada e nós sejamos um luzeiro lá fora. Nós ansiamos por isso, sermos transformados pelo Senhor. Então te suplicamos que o Senhor faça desse sermão um sermão definidor, um sermão divisor. Que o Senhor faça desse domingo o primeiro domingo do melhor do resto das nossas vidas. Que o Senhor faça da exposição do seu texto
uma ferramenta poderosa para transformar a nossa vida e de todos aqueles que estão ao nosso derredor. E é claro, Senhor, que esse sermão seja tão poderoso que determine a nossa eternidade. Eu não tenho a menor competência disso. Mas o Senhor, por meio do teu Espírito, tem. Então eu lhe peço que use mais uma vez esse vaso de barro e faça com que sua palavra ecoe. Essa é a minha oração. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Para que a gente entenda o que está acontecendo aqui no capítulo de número 7 do Evangelho de João, é crucial que a gente faça um voo panorâmico nos 6 capítulos anteriores do Evangelho. Por exemplo, do 1º até o 3º capítulo, Jesus vai iniciar o seu ministério. E o ministério de Jesus se iniciará com a exposição de quem ele é o verbo de Deus, ele é Deus em carne, com o poder que ele tem para transformar de forma física e quimicamente falando a água, ele transformou a água em vinho. E no capítulo de número 3, há aquela conversa poderosíssima com Nicodemos. O capítulo de número 4 dá uma guinada e mostra qual será a dinâmica do ministério cristão a partir de então. Jesus vai até a Samaria, e lá na Samaria ele tem aquele encontro espetacular do lado da fonte com a mulher samaritana. No capítulo de número 5, Jesus vai curar um paralítico que jazia há 38 anos. E essa cura vai levantar, vai suscitar de uma vez por todas a animosidade dos judeus contra ele. No capítulo de número 6, os ânimos vão se acirrar. Apesar de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, apesar de Jesus ter andado sobre as águas, apesar de Jesus ter cuidado da multidão, termina o capítulo de número 6 dizendo que muitos dos seus discípulos o rejeitaram. No capítulo de número 5, os judeus o rejeitam. No capítulo de número 6, os cristãos, vamos colocar entre aspas, aqueles discípulos de Jesus, vão rejeitá-lo. Eles vão dizer: duras são as suas palavras, quem o pode ouvir? Agora no capítulo de número 7, nós encontramos Jesus afastado da Judéia. E é claro, a pressão crescente contra ele faz com que ele seja mais cuidadoso nos seus deslocamentos. A oposição só tende a aumentar a partir de agora. Mas o texto vai mostrar, talvez, uma das oposições mais duras que qualquer pessoa tenha que enfrentar nessa vida. Não foram só os seus inimigos, não foram somente os seus amigos. No capítulo de número 7 fica claro que os irmãos de Jesus vão se opor a ele. Os irmãos de Jesus vão ser contrários ao ministério. A tensão só aumenta. O grupo de inimigos só cresce. E Jesus? Jesus permanece fiel à sua missão. Jesus permanece aguardando o tempo determinado por Deus. Jesus permanece fiel a tudo aquilo que o Pai havia dito e feito nele e por meio dele. E diante desse cenário de crescente oposição e fidelidade a Deus, é que eu proponho o seguinte tema ao nosso sermão: o tempo de Deus e o Cristo do tempo. Adoração e rejeição ao eterno Filho de Deus. E por que eu começo essa história com o tempo de Deus e o Cristo do tempo? Porque o texto nos mostra que Jesus não vai agir de forma precipitada. Do 1º versículo ao 9, fica claro a fala de Jesus. Ele diz: ainda não chegou o meu tempo. A oposição cresce, os cuidados aumentam, mas Jesus não se deixa levar
por passividade e nem por covardia. Ele sabe que a sua missão não depende da oposição, não depende das pressões externas, não depende da agenda humana. Ele sabe que ele é submisso ao tempo de Deus, mesmo estando no tempo. O que nós temos diante dos nossos olhos é uma clara e evidente prova de que tudo tem seu tempo. E que enquanto as coisas não chegarem no tempo determinado, não podemos ser movidos pelas circunstâncias, pelas pressões, pela ansiedade, pelo medo ou por qualquer outro tipo de sentimento. O tempo de Deus nunca é determinado pelas circunstâncias, nunca é determinado pelas pressões. Alguém já disse em algum lugar que Deus não se atrasa, nem se antecipa. E aqui nós temos essa verdade contundente, apesar da rejeição crescente ao Senhor Jesus. O texto começa com um movimento estratégico do Senhor Jesus. Olha comigo o versículo 1 e versículo 2. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, os judeus procuravam matá-lo desde o início do Evangelho. No início do Evangelho, João vai nos trazer o episódio da purificação do templo. No capítulo de número 5, se eu não me engano, versículo de número 18, os judeus vão querer matá-lo. O ódio é crescente. E Jesus, no capítulo de número 6, havia se deparado com a oposição dos próprios discípulos. O movimento do Senhor Jesus, ele é estratégico porque ele não vai enfrentar os perigos de maneira desatinada, de maneira embrutecida. Não. Jesus vai enfrentar os desafios com muita coragem, com muita estratégia, com muita lucidez. Nós não podemos pensar que Jesus está tímido aqui. E por que nós não podemos pensar que Jesus está tímido? Ora, porque ele enfrentará a cruz de cabeça erguida, e você conhece o final da história. Jesus enfrenta a cruz com os olhos altivos, com a cabeça ereta, enfrenta a cruz de braços abertos e de peito aberto. Jesus não se acovarda diante da cruz. Ele não tem nenhum tipo de fraqueza. E aqui ele não está evitando os perigos por fraqueza. Ele está evitando os perigos por discernimento. Há um discernimento que paira sobre a mente do Senhor Jesus. E aqui nós temos que virar o foco para nós. A gente tem que ter a certa sensibilidade de que nem todo desafio é tempo, ou nem todo tempo é tempo de se enfrentar desafios. Tem desafios que a gente tem que recuar, tem desafios que a gente tem que esperar, tem desafios que a gente precisa perceber qual é o tempo em que Deus vai agir. No tempo que a gente vive, somos encorajados a discernir os tempos. E aquele que discerne o tempo é considerado sábio. Sabe, irmãos, há uma pressão sobre nós por resultados. Resultados imediatos, resultados financeiros, resultados profissionais, resultados conjugais, resultados na igreja, resultados existenciais. Mas a gente não pode, por meio dessa pressão, tomar uma decisão rápida. Qual é a pressão que Jesus está enfrentando? Olha comigo o versículo de número 2. A festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Jesus está enfrentando forte oposição. Os discípulos recuaram do Senhor Jesus. O que ele tinha que fazer? Dar resultado. Qual é a oportunidade de ouro?
Uma das 3 festas do judaísmo está para acontecer, a festa dos tabernáculos. E se você não conhece a festa dos tabernáculos relembrava os 40 anos do deserto, onde o povo vivia em tendas. Ela remetia ao Salvador. Jesus é o Messias. A festa do tabernáculo aponta para aquele que é a luz do mundo e o Salvador. A pressão por resultados é enorme. E o que Jesus faz? Ele não se deixa ser pressionado pelas circunstâncias. Nem tudo que é importante é urgente. Nem tudo que é importante é urgente. Tem coisas na vida que podem esperar um pouco mais. Só que o desafio do Senhor Jesus não se dá apenas porque a festa estava próxima. E conosco é assim também, né? Quando nós nos sentimos pressionados, essa pressão não vem de um lugar só. Ele costuma vir de vários lugares. Olha comigo o versículo de número 3 até o versículo de número 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha a fala dos discípulos, ela é uma fala tão piedosa. Versículo de número 5, ele diz: vá para a Judeia, mostra-se aos seus discípulos. Jesus tem a pressão por resultado, como qualquer homem do mundo. Os resultados não têm sido os melhores possíveis. Tem uma festa pela frente e de repente chegam os próprios irmãos do Senhor Jesus, aqueles que são meio-irmãos do Senhor Jesus, filho de José e Maria, mas não filho apenas de Maria com o Espírito Santo, meio-irmãos de Jesus. Tiago e Judas são um deles, por exemplo, e o Novo Testamento vai assegurar de forma contundente que eles eram irmãos do Senhor Jesus. Mas compreenda, os irmãos de Jesus vão chegar com uma proposta piedosa: mostra-te aos teus discípulos. Teus discípulos querem ver. Você não pode se omitir disso. Mas o que está por trás não é essa piedade. Olha o versículo de número 4. Ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Para, bobo, vai ser conhecido pelo mundo todo. A festa dos tabernáculos está apinhada de gente. Para de ser besta. Vai até lá e dá um show. Vai até lá e faz chover, anda sobre as águas, multiplica pães e peixes, dá vinho para o povo. Vai lá e faz chover. Muitas vezes a pressão vem das pessoas mais próximas da gente. Muitas vezes a pressão das pessoas mais próximas é toda cheia de piedade. Por que você não faz isso? Mas no fim elas escondem a perversão no nível mais profundo. Não se esqueça que o diabo falou na boca de Pedro, de vez em quando ele fala na boca de marido e na boca de mulher. No caso aqui, de irmãos. Aparece, bobo. Se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. A ideia aqui, se você faz essas coisas, ganha um dinheirinho. Ganha um dinheirinho. Imagina, milagre, faz passarinho ressuscitar, faz cavalo ressuscitar, faz gente ressuscitar, cobra 50 de cada um dia de trabalho, você está riquíssimo. Mas a pressão por resultados, a festa iminente, os seus irmãos cobrando dele, vai e faz, vai e faz, vai e faz. Não deixa Jesus confundido. Versículo de número 6. Os seus irmãos não criam nele. Jesus sabia que o mundo não o receberia. Jesus sabia que ele seria rejeitado até por aqueles que eram os mais próximos.
Ele sabia que as pressões do mundo seriam contrárias a ele. As pressões por resultado, as pressões pela família ou da família, as pressões das pessoas próximas seriam contrárias a quem ele é e aquilo que ele deveria fazer. Jesus não se deixa iludir. Ele sabe que tudo tem seu tempo, apesar de ele estar no tempo dos homens. E ele sabe que a adoração e a rejeição fazem parte do pacote. E qual é a resposta que Jesus vai dar? A resposta que Jesus vai dar é que os homens não podem determinar o tempo de Deus. As circunstâncias, os resultados, a pressão, a angústia, a perseguição, nada disso pode afetar o tempo de Deus. Versículo de número 6, disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Uau, como isso é espetacular. Eu fico me imaginando nessa posição, sabe? Estou pregando por aí, uma multidão está comigo, estou fazendo chover no deserto. De repente eu falo alguma coisa que a galera torce o bigode, e daqui a pouco começam a ir embora, e eu vou ficando sozinho, mas eu tenho condição de reverter o jogo, tem uma festa, tem uma feira aí pela frente, vai lá e prega, a multidão vai te ouvir. Eu acho pouco provável que eu consiga resistir a essas pressões, sabe? Mas Jesus aqui me dá uma lição enorme, me dá um encorajamento profundo. Ele não cede à agenda do mundo. Ele não cede à agenda dos outros. Ele não cede às necessidades de outros. Ele continua fixo no tempo de Deus. Mas esse fixar-se no tempo de Deus não é uma atitude obstinada, teimosa do Senhor Jesus. Não! Pelo contrário disso, olha o versículo de número 6, ele diz, o vosso tempo está presente. Vocês não enfrentam oposição. Ele está dizendo para as pessoas, vocês não carregam a minha missão, vocês não carregam as minhas dores. Vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. Eu vim para trazer vida e vida em abundante. O tempo de vocês é o tempo da morte. O meu tempo é o tempo da vida, e o tempo da vida é determinado por Deus. Ele diz, o meu tempo não chegou, mas o de vocês persiste em não passar. Jesus afirma que o ódio dos seus irmãos, assim como o ódio dos discípulos no capítulo de número 6, assim como o ódio dos judeus no capítulo de número 5, nada mais era do que o natural. O ódio do mundo é a resposta natural à luz de Cristo. Por quê? Porque a luz revela as trevas. A presença de Jesus vai confrontar a autossuficiência dos homens. A presença do Senhor Jesus vai confrontar o pecado dos homens. E quando Jesus confronta os homens, qual é o resultado dos homens? Perseguição, oposição, rejeição, rebeldia. Se Jesus se deixasse levar pela agenda dos homens, certamente ele se perderia. E assim é comigo e contigo. O mundo nos odeia. Olha o que diz o versículo de número 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Todos nós que somos cristãos temos que conviver com esse ódio perene. Quando o mundo cobra resultado, quando a família cobra resultado, quando as pessoas cobram posturas, quando tudo isso gira ao nosso redor, contrariando a palavra de Deus, é o reflexo mais imediato de que o mundo nos odeia. Por quê? Quando o mundo nos propõe aquilo que ele é, o mundo quer nos conformar à sua própria imagem. Quando nós somos diferentes do mundo, nós recebemos a resistência do mundo. O Evangelho de Cristo sempre vai gerar esse contraste.
O evangelho de Cristo sempre vai gerar essa oposição. E como igreja, meus irmãos, nós devemos estar preparados para ouvirmos a voz de Deus e seguirmos o tempo de Deus, e não a voz do mundo e o tempo do mundo, e suportarmos resistentemente as aflições que hão de vir. A igreja precisa se manter corajosa, mesmo quando o mundo murmura. A igreja precisa se manter esperançosa, mesmo quando o mundo acelera a sua agenda. A verdade que Cristo trouxe gerou hostilidade, porque expõe o pecado dos homens. E o pecado dos homens é exposto na agenda do mundo. Mas o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus diz claramente que tem tempo e hora para tudo acontecer. Versículo de número 8, Jesus diz: vocês vão à festa, eu por enquanto não vou, porque meu tempo não está cumprido. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. A agenda de Deus é diferente da agenda dos homens. A busca dos homens por resultado é o reflexo do próprio pecado dos homens, da própria insubmissão, da própria rejeição a Deus, em submissão ao tempo de Deus, ao projeto de Deus e à soberania de Deus. Aqui Jesus diz claramente: os judeus podem me odiar, os discípulos podem me rejeitar, meus irmãos podem não acreditar, mesmo que os resultados nesse momento da história sejam piores possíveis, Jesus está perdendo discípulos, eu aguardarei o tempo de Deus. E Jesus não faz isso somente por discurso. Olha comigo o versículo de número 9 e versículo de número 10. Versículo de número 9, Jesus continuou na Galileia. Isso é fantástico. Ele não só disse, ele fez. E é isso que é mais incrível na figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é um mestre que fala, mas não faz. Os resultados dele são horrorosos. A hostilidade é crescente, a pressão é enorme. E Jesus diz: eu permaneço firme no tempo de Deus e eu não vou para a Judeia. Eu não vou. E Jesus fica. E Jesus permanece na Judeia. Permanece na Galileia. As lições aqui são enormes e elas vão pulando de um lado para o outro. Mesmo estando no tempo, Deus tem o tempo dele para nós. Estar no tempo dos homens significa enfrentar a rejeição dos homens. Significa se opor à agenda dos homens. Significa se opor à dinâmica dos homens. E nessa oposição temos que ser simples, mas ao mesmo tempo muito fortes, para dizer uma coisa como essa e cumprir: não vou e não vou. E é o que Jesus faz. Ele não vai. Ele não se agita para agradar os homens. Ele não se inquieta para cumprir uma agenda. Ele continua cumprindo a vontade do Pai, mesmo se isso lhe gerar oposição. Mas a agenda do Pai chega. E no versículo de número 10, mas depois de seus irmãos subirem para a festa, depois dele ter despachado os seus irmãos, de ter contrariado a expectativa dos seus irmãos, de não ter atendido a demanda emocional dos seus irmãos, de não ter atendido dependendo das ideias dos outros, Jesus, após repelir isso, decide ir para a festa. E a decisão de Jesus não é pautada nos outros. A decisão de Jesus é pautada no discurso que Jesus vai fazer, dizendo que ele é a luz do mundo e a fonte de água viva. E aí eu já já faço o convite para você vir à igreja domingo que vem e assistir às cenas dos próximos capítulos. Ele vai
mas ainda não publicamente. Ele não vai para aparecer às multidões. Versículo de número 10, ele vai em oculto. E talvez aqui a gente tenha que parar um pouco dessa história do tempo de Deus, do tempo dos homens, da pressão dos homens, da pressão do mundo. A gente tem que sair um pouco dessa ideia de não ser tímidos, mas corajosos, para nos mantermos fiéis e perceber que mesmo Jesus tendo o tempo de Deus, ele não se oculta dos homens de forma total. O versículo de número 10 diz que ele está presente, mas oculto. Mostra uma realidade do reino de Deus que eu e você não podemos negar. É verdade que muitas coisas que nós estamos esperando ainda não aconteceram, pois não é o tempo de Deus. E nós temos a ideia de que, pelo fato do tempo de Deus não ter chego, Deus está ausente. O versículo de número 10 nos diz que mesmo quando o tempo de Deus ainda não é vindo, Deus se faz presente mesmo que ocultamente. Isso é o ativo mais consolador de toda a Escritura. Deus não está comigo quando Ele faz o que eu quero. Deus está comigo quando eu mais preciso dEle. Deus está comigo quando a agenda não bate. Deus está comigo quando o tempo dEle não se cruza com o meu. Deus está comigo quando os homens se opõem. Deus está comigo quando os homens fecham os punhos. E graças a Deus, essa não é uma realidade meramente pessoal. Deus não está somente comigo. Deus está contigo e Deus está conosco, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Deus tem a sua agenda, os homens têm a sua agenda, há uma pressão dos homens para cumprir a própria agenda. O cristão, assim como Cristo, deve permanecer firme na agenda de Deus. E nós devemos entender que Deus não nos abandona em agenda alguma. Nem na nossa, nem na dele, nem nos aplausos, nem na oposição. Mas o que se requer de nós? O que se requer de nós é que a gente creia nisso. Creia de tal forma que rompa com as amarras desse mundo. Olha o versículo de número 11 até o versículo de número 13. O texto diz: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não antes, engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Aqui eu acho que vem o funil para a nossa história. Existe o tempo de Deus, existe o nosso. O nosso é cercado de pressões, por resultado, por família, por pessoas. É cercado por rejeições, opositores, próximos e distantes. O nosso é cercado por desafios. Temos que rejeitar o tempo dos homens e permanecer firmes no tempo de Deus. Temos que seguir a vontade de Deus e a voz de Deus, custe o que custar. Sabendo que Deus pode não estar visível, mas nunca Ele estará ausente. E que mesmo que os desafios sejam tão grandes, o que compete a nós é estarmos preparados, custe o que custar, para rejeitar o silêncio, para rejeitar o medo, para rejeitar a angústia, para rejeitar a perseguição e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os irmãos vão à festa, e na festa eles temem os judeus. Os discípulos vão à festa, e na festa eles temem os judeus. Na festa o que se propaga é a murmuração, é a dúvida, é a angústia. E a agenda dos homens se impõe mais uma vez. Ninguém falava dele por ter medo dos judeus, é o que diz o texto.
Sabe, irmãos queridos, a rejeição a Jesus vai continuar. O nosso tempo continua sendo marcado por rejeição, por oposição. E essas rejeições e essas oposições, elas surgem de formas diferentes. Às vezes elas surgem no ambiente de trabalho, onde você é proibido de orar junto com seus colegas. Às vezes ela surge dentro da sua família, onde você é proibido de ouvir um louvor, porque o seu cônjuge detesta. Às vezes ela surge no seio do seu convívio familiar mais amplo, onde você não pode mais frequentar as festas e nem convidar os seus parentes para as suas próprias festas. Mas o que nós temos aqui, independente das formas diferentes de oposição, é que o mundo vai colocar a agenda dele para rodar. O mundo vai colocar a agenda dele em prática. A máquina do mundo vai girar. A máquina do mundo vai nos obrigar a responder sim para as coisas que a gente deve dizer não. A máquina do mundo vai nos colocar com medo quando a gente deve ser corajoso. A máquina do mundo vai nos fazer andar quando a gente deve esperar. A máquina do mundo vai nos fazer calar quando a gente deve falar. Como discípulos de Jesus que nós somos, devemos nos lembrar que mesmo que o tempo de Deus não tenha chego, no tempo da vitória, no tempo da exaltação, no tempo do poder, mesmo que essas coisas não aconteçam, até lá, Cristo não nos abandonou e compete a nós continuarmos obedientes ao tempo de Deus e à nossa missão. E qual é a nossa missão? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao mundo e o mundo não tomará conta de vós. Eu e você vivemos na luz do Evangelho, glórias a Deus por isso, louvado seja Deus. Somos cristãos, somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa é uma grande verdade, louvado seja Deus por essa verdade. Mas a máquina do mundo não para. E o desafio do cristão fiel é seguir a agenda de Deus, mesmo diante de toda a oposição da agenda do mundo. E aqui a dica prática. Na segunda-feira de manhã, mesmo que o tempo de Deus ainda não tenha chego na sua vida, não ceda à agenda do mundo. Avança, espera, aguarda, ora e proclama. Anuncie que Jesus é a luz do mundo. Anuncie que Jesus está perto daqueles que o invocarem. Anuncie que o mundo pode odiá-lo, mas Cristo continua sendo o verdadeiro amor de Deus e a verdadeira salvação do mundo. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus, sem, contudo, negligenciar aquilo que foi dado para nós fazermos no tempo. E o que a gente tem que fazer no tempo? A gente tem que ser fiel até a morte. A gente tem que pregar a quem quer ouvir e a quem não quer. A gente deve vencer a dúvida. A gente deve vencer o medo. A gente deve frustrar expectativas falsas. Da fama, da aceitação, do poder, da grandeza. E seguir a expectativa do Pai. Não cedendo à pressão externa, mas cedendo à vontade soberana. Amanhã de manhã, quando você sair para o mundo, a máquina mortífera do mundo vai avançar. Talvez você sinta medo, timidez. Talvez você seja pressionado pelos seus pares. Talvez alguém queira que você faça alguma coisa que você não deve fazer. Talvez alguém te mande te calar. Talvez alguém diga que vai te perseguir. Não importa as circunstâncias. São inúmeras. E o diabo tem uma mente muito criativa para nos fazer sofrer ou nos impor sofrimento. Mas o que a gente deve saber é que o que importa para nós é agradar a Deus e obedecer o seu mandamento do que nos rendermos ao mundo. Meus irmãos, o texto não só nos mostra a diferença do tempo de Deus e dos homens. O texto não só nos mostra a diferença do Deus no tempo e dos homens no tempo.
O texto nos mostra como deve ser a nossa vida. Somos chamados a viver no tempo de Deus, confiando em Deus, mas fazendo as coisas que foram designadas ao nosso tempo. Eu comecei o texto dando o seguinte tema: o tempo de Deus e o Cristo do tempo. Adoração e rejeição ao eterno Filho de Deus. Eis aqui a nossa escolha. Se estamos no tempo e o tempo de Deus ainda não chegou, compete a nós escolher. Ou nós o adoramos, ou nós o rejeitamos. E essa escolha tende a ser definitiva. Que Deus nos ajude a escolhermos o certo e permanecermos fiéis a Ele, mesmo que tudo ao nosso redor nos leve à infidelidade. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos, nessa manhã, louvar o Senhor por essa historieta, por esse pequeno trecho das Escrituras. Nesse trechinho, a gente vê a força do Senhor Jesus, a gente vê a fortaleza que Ele é. Não movido por paixões, não movido por resultados, não movido pelos homens, não movido pelo discurso, não movido nem pela família. Firme, movido apenas pelo tempo de Deus. Apesar de Jesus estar no tempo dos homens, Ele não sucumbe, Ele não se submete à agenda dos homens. E assim deve ser conosco. Ó Deus, nos ajude. Nos ajude a vivermos o tempo de Deus. Não é chegada a hora de avançar, não é chegada a hora de desistir. Que a gente saiba que a hora é determinada somente por Deus. E se Deus disse para ir, que a gente tenha coragem de avançar. Se Deus mandou parar, que a gente tenha coragem de recuar. Mas a gente saiba, que a gente saiba que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. A máquina mortífera do mundo vai impor uma série de coisas. E a gente não pode se calar aquilo que foi dado para a gente fazer no tempo. E aquilo que eu e meus irmãos temos que fazer no tempo é pregar, adorar, anunciar, proclamar. Mesmo se uma espada for posta no nosso pescoço, ou se uma arma for apontada para a nossa cabeça. Porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. E um fio de cabelo não cai da nossa cabeça. Se o Senhor Deus assim não o determinar. Não é bíblico isso, mas é verdadeiríssimo. Todos os fios do nosso cabelo estão contados. Ajude-nos amanhã de manhã, quando a máquina mortal, sagaz e cruel do mundo, iniciar a sua rotação, que a gente permaneça firme no tempo de Deus e na vontade soberana do Senhor. E que se começarmos a sermos esmagados por ela, gritemos pelo socorro e anunciemos que Cristo é a luz do mundo e as trevas não podem com a luz. Ajuda-nos a viver o tempo de Deus no tempo dos homens e a adorar o Cristo de Deus, mesmo diante da rejeição de todos os homens. Essa é a oração que eu faço e a faço em nome de Jesus. Amém.